Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Olá pessoal, bem-vindos ao 39º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast sobre segurança pública. Quem vos fala é Rafael Borges, enfim, velho conhecido da nossa audiência qualificada. Estamos hoje em sintonia, com Ricardo Krug e Júnior Cirino dos Santos. Faremos nós este 39º episódio. E a gente pretende, com esse episódio, colocar para a nossa audiência qualificada uma reflexão que tem nos tocado, de forma muito particular. Tem muito a ver com os nossos temas de estudo, que tem muito a ver com as nossas reflexões teóricas. Bom, estamos todos em quarentena, estamos todos obedecendo às recomendações sanitárias e científicas acerca daquilo que deve ser feito no momento de pandemia, como é esse que o Brasil está vivendo. Estamos, portanto, trabalhando de casa, gravando de casa e fazendo tudo em casa, mas estamos igualmente observando de forma muito atenta o cenário nacional e internacional. E uma coisa que tem chamado muito a nossa atenção, e esse será, e com isso eu tento, de certa forma, delinear o objeto do nosso bate-papo hoje, é justamente essa tensão permanente que se coloca entre as medidas sanitárias e as medidas propostas pela ciência, executadas pelos gestores públicos para conter a pandemia, e todo o universo de direitos e garantias fundamentais. Quer dizer, a gente tem aí já vários casos concretos, a gente está aí já diante de várias hipóteses, de vários cenários assim, um tanto quanto preocupantes, em que essa tensão está se colocando a favor do robustecimento do Estado de polícia em detrimento da manutenção do Estado de Direito. Evidentemente que nós, como, cientistas da nossa área, a gente apoia a ciência, acha que o olhar científico sobre esse problema é absolutamente fundamental, mas eu, de forma muito particular, tenho em mente que o combate, o enfrentamento à pandemia não pode ser pretexto de enfraquecimento do processo democrático. E temos visto aí algumas lideranças, avançarem um pouco essa linha, que é uma linha realmente tênue, no sentido de se aproveitar desse momento de crise evidente, notória, mundial, grave, séria, para expandir o Estado de polícia, para aperfeiçoar mecanismos de controle e com isso, mitigar o Estado de Direito e a qualidade do nosso processo democrático, que antes dessa pandemia já estava na UTI, vamos dizer assim. Eu tenho muito medo que ele acabe de ser assassinado, a pretexto de enfrentar a pandemia. Bom, é um pouco disso que a gente quer tratar, é um pouco disso que a gente quer conversar com vocês hoje. Só para lembrar-os todos que nós estamos no Twitter, no perfil @seguedireitos, em praticamente todas as plataformas de áudio, do iOS, do SoundCloud, do YouTube, do Spotify. Temos também um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com, de maneira que mensagens, críticas e sugestões são muito bem-vindas por todos esses canais aí que a gente possui. Bom, vocês já devem ter percebido que a periodicidade do podcast está um pouco perturbada em razão desses acontecimentos. Essa é a primeira vez que a gente está fazendo uma gravação remota, Estamos cada um da sua casa, cada um do seu local de trabalho, e a gente vai tentar voltar a estabelecer uma rotina de gravação a partir dessa ferramenta, a partir desse instrumento. Eu peço desculpas aí se eventualmente o áudio não tiver uma qualidade tão excelente, tão boa assim. Peço a compreensão de vocês, mas a nossa missão é colocar a reflexão sobre direito penal, sobre processo penal, sobre criminologia, retornar com ela para a ordem do dia, porque a gente acha muito importante, e tentar, de certa forma, restabelecer aqui a nossa rotina de gravações e de disponibilização de programas. Mas é que é isso que eu quero falar. Eu não vou mais gastar nem um minuto do ouvinte com a minha própria voz. Vamos dar início imediato ao 39º episódio do podcast Segurança dos Direitos, seu podcast sobre segurança pública, que hoje vem no formato de um bate-papo virtual, remoto,
porém não menos intenso, eletrizante e polêmico. Comigo, Rafael Borges, com Júnior Cirino dos Santos e com Ricardo Krug. É isso, pessoal. Bem, então eu queria agora passar a palavra aqui para os meus companheiros de bancada, comentaristas residentes deste podcast, para a gente dar início aí ao nosso bate-papo. Tá contigo, Krug. Pois é, Rafa, de novo, muito obrigado aí ao Segurança por nos possibilitar esse espaço de discussão. Como você disse, também é uma nova experiência para a gente tentar descobrir aí os limites de uma tecnologia e tentar abdicar, né, de toda talvez aquele zelo que nós temos por qualidade, de entrega, de áudio, de tecnologia, não sei o que, para cumprir o nosso objetivo de passar informação à frente, né, aos nossos ouvintes. Então eu ecoo aí os comentários, né, os pedidos de desculpa também do Rafa, no sentido de nós esperamos realmente que essa seja uma discussão frutífera o suficiente para que vocês possam ignorar eventuais problemas da ordem técnica. Mas a situação é realmente muito particular, né, Rafael, Júnior. Me parece muito interessante a forma como como mudou o mundo, né, no último mês, perdão. O mundo, você tem uma reconfiguração geopolítica absurda num nível macro, mas também no nível micro, né, dentro de um micro contexto, você tem uma percepção na subjetividade das pessoas que teve um câmbio radical em relação a diversos aspectos, né? Essa vida em quarentena, esse excesso de lives, poxa, eu entro em qualquer aplicativo, eu vejo uma live aqui, uma live lá, eu não sei, de repente está todo mundo com excesso de produção e, meu Deus do céu, às vezes fica, não sei vocês, mas eu fico até um pouco perdido, me sinto até um pouco oprimido por tanta informação. Eu me olho, acordo durante o dia, vejo que talvez não tenha sido o dia mais, como é que eu posso falar, mais produtivo da minha vida e fico, nessa angústia, diante, né, de tanta coisa que está acontecendo. E o que é mais interessante, entretanto, é que, como toda grande mudança, essa é uma mudança que também teve uma influência direta na forma como a nossa sociedade se organiza no quesito relacionado ao sistema de justiça criminal. Especificamente, né, acho que a reação social por parte do Estado em relação, né, às situações de desvio. E aqui acho que vale muito mais a pena a gente trabalhar com a situação de desvio, porque talvez não sejam propriamente questões de crimes, né, mas você tem de fato ali uma série de situações de pessoas que, por qualquer razão que seja, acabam se recusando a cumprir determinadas, né, regulamentações, determinadas disposições sobre como nós devemos nos conduzir durante essa quarentena, né? E eu acho que a primeira pessoa que me vem à mente quanto a ser o bastião dessa desobediência não é ninguém menos que o nosso excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Ou seja, a grande pessoa que talvez numa metáfora utilizada lá pelo Gregório do Vivier no programa dele, no Greg News, sobre, né, o general que nos guia por essa guerra contra o coronavírus, parece que ele tem alguns problemas de falta de disciplina aí, que já vinham perdurando pela carreira militar e que parece que agora transbordam também na situação política atual. Mas não sou só eu aqui, eu também quero escutar o resto da banca, especial aí a nossa querida colega Júnior Cirino dos Santos, que ainda não teve nem a possibilidade de se apresentar. Júnior, contigo. Obrigada, Krug. Pois é, eu queria, antes de mais nada, dar, né, saudações aqui aos nossos queridos ouvintes. Confesso que eu já estava com saudade desse momento que a gente tem aqui, que é um momento de reflexão para a gente, mas também é um momento de interação e de compartilhar com as pessoas que estão ouvindo certas questões que às vezes nos provocam muita angústia, né? E acho que essa é talvez uma dessas situações.
Um pouco assim, pegando o gancho do que o Rafael e o Ricardo já falaram antes, eu acho que uma coisa para a gente ter como ponto de partida é que esse fenômeno assim das epidemias é um fenômeno, né, da pandemia, como é o que a gente vive, é um fenômeno que é um fenômeno social, né, não é um fenômeno individual. E isso eu acho que parece ser uma afirmação que é tão simplória que a gente não nota o tanto que a gente pode extrair dessa afirmação, né? Não só porque é, no limite, a ação coletiva que vai fazer com que a gente navegue esse período conturbado de maneira mais tranquila, né? Mas também porque a gente precisa também pensar nas condições que nos são coletivamente impostas e que vão permitir, né, a gente transitar essa situação com menos dificuldade. E essas condições coletivas que nos são impostas, lógico, não só uma questão das possibilidades das pessoas de se colocarem em situação de proteção, né, de terem acesso a um amparo pelo sistema público de saúde, enfim, um amparo, digamos, da justiça trabalhista, de ter uma segurança ali de que você não vai perder teu emprego, não vai ter consequências financeiras que vão te abalar nesse período, mas também no sentido de você ter ali, né, retomando um pouco o que o Ricardo Krug falou, de você ter uma figura que está te liderando nesse momento com exemplos positivos, com, enfim, uma atitude que condiza com aquilo que a gente espera de uma liderança de uma nação, de um país, né? Vindo do governo federal, a gente tem visto que não tem sido bem assim. E isso é particularmente triste para a gente, porque a gente não vê uma resposta como a gente tem visto em outros países, né? A gente pega aí exemplos de países que estão conseguindo levar esse período com uma certa estabilidade, assim, na falta de uma palavra melhor, né? Como é o caso de Taiwan, né? Como é o caso da própria China, que está conseguindo se recuperar relativamente bem da situação, como é o caso da Alemanha, da Nova Zelândia. E uma coisa que é interessante é que todos esses países em comum, e aí já trazendo isso aqui para a nossa reflexão particular aqui desse podcast, uma coisa que é interessante é que todos esses países têm em comum uma não repressão, digamos assim, do comportamento coletivo em relação ao isolamento ou em relação à maneira como as pessoas se portam nas cidades, né, nos grandes centros urbanos, especialmente os centros urbanos que foram mais afetados. E é interessante porque essa é uma atitude que a gente, infelizmente, eu não sei se a gente pode, enfim, dizer que no Brasil a gente já tem uma compreensão de como está se dando essa questão da atuação repressiva em relação ao comportamento, né, a conduta das pessoas, que são condutas que importam, né, para, enfim, para transitar essa situação de pandemia. Eu não sei se a gente pode dizer que a gente tem uma situação que é estritamente repressiva ou se a gente não tem uma atuação repressiva né, dos agentes de segurança, dos corpos policiais, porque me parece que a gente ainda tem informações muito conflitantes. Por um lado, a gente tem uma polícia militar como a Polícia Militar de São Paulo, que diz se recusar a uma atuação mais repressiva, diz que se recusa a prender as pessoas. Por outro lado, a gente vê pontualmente, né, diversas notícias da polícia prendendo pessoas ou atuando de forma repressiva de modo a tentar impor um comportamento social que às vezes não é sequer estimulado, né, pelo governo federal, por mais que a gente saiba pelas autoridades de saúde internacionais e nacionais, né, que seja talvez o comportamento mais adequado. Eu quero saber um pouco um comentário de vocês em relação a essa questão, o que vocês acham, o que vocês estão achando dessa atuação
especificamente da polícia no Brasil. Só antes da gente passar, acho que por uma análise propriamente brasileira da situação, Juni, eu particularmente me chamou muito a atenção, né, essa necessidade, né, que nós temos de efetuar estudos comparativos, né, com outros países, outros locais, até porque isso, de uma forma ou de outra, é uma situação muito sem precedentes na realidade mundial contemporânea, ao menos, né. Como eu comentei lá no começo do episódio, né, são mudanças paradigmáticas gigantescas que estão acontecendo em uma velocidade para a qual nós talvez não estivéssemos preparados. Né? E um ponto que você mencionou aí, que é interessante, acho que algumas mediações são importantes trabalhar, é sobre o quesito China, né? Ainda mais levando em consideração as absurdas e racistas declarações de um China Virus, né? Esse movimento que de alguma forma coopta e tenta colocar responsabilidade em um país, em um povo, em 1,6 bilhão de habitantes, né, como meio que um bode expiatório né, revivendo a ideia de não, o vírus que vem de lá, o vírus que vem do exterior em algo extremamente problemático. Mas, para além dessas questões sociológicas, digamos assim, em relação à interpretação do vírus, eu acho que é interessante fazer algumas mediações sobre a condição efetiva de policiamento da quarentena na China. Vejam bem, quando a crise tornou-se clara, tornou-se palpável, né, as medidas do governo chinês foram relativamente rápidas. Né? Existe uma discussão sobre se eles poderiam ter avisado antes, se isso deveria ter sido publicizado antes, sobre como a gestão de informação acontece dentro do território chinês. Essa é uma discussão que é muito mais complexa, diz respeito a todo um debate sobre liberdades individuais, liberdades de comunicação e de expressão que, lógico, estão muito presentes em qualquer pessoa que se aproxima do debate China. Porém, dadas as circunstâncias, e justamente por essa posição de uma concepção de Estado que tem por primazia a comunidade, não o indivíduo, ou seja, não de uma democracia liberal, né, de uma democracia que parte do indivíduo para se constituir enquanto instituição, né, estatal, né, mas de algo que antecede o indivíduo e que toma como base uma ideia de comunidade antes, né, é justamente por esse tipo de concepção e das decorrências legais e enfim, factuais em relação a essa concepção do Estado, que a China pôde realizar uma série de ações que, ao meu ver, seriam impossíveis de serem executadas em qualquer outro lugar do mundo, certo? A China colocou uma série de cidades no tal do lockdown, né? Ou seja, uma proibição de tráfego absurda, onde as únicas instituições que continuavam funcionando eram locais para aquisição de comida, ou seja, mercadinhos, esse tipo de estabelecimento, e lugar para você comprar remédio, né? Tanto os estabelecimentos que trabalham dentro, né, do Traditional Chinese Medicine, né, que é uma parte de uma medicina oriental, uma perspectiva não tanto farmacêutica, como nós aqui no Ocidente utilizamos, como também, né, dos espaços, né, das instituições aí que se pareceriam mais como farmácias nossas. Esse é um tema que me é muito caro pela minha estadia lá. Eu não sou nenhum esperto sobre a China, até porque a China é um mundo à parte, né? E longe de querer resumir o meu conhecimento a uma subjetividade relativa à minha experiência naquele lugar, eu acho que talvez justamente por essa subjetividade eu tenha algumas reflexões, mais do que propriamente verdades, que acho que valem a pena ser tratadas aqui. E a China, veja, a China tem tratado de forma, justamente por essa concepção de que a comunidade antecede o indivíduo, ela pôde realizar uma série de ações que dentro de uma democracia liberal seriam consideradas extremamente autoritárias, né? Você tem um governo
que consegue, acho que de alguma maneira, limitar e mediar essas ações, porque é um governo que tem muita informação. Como é que eles fazem em que era pautada em que são pautadas a maioria das intervenções utilizadas pelo governo chinês? Primeiro, todo policial que está na rua tem um termômetro, né? Um termômetro não de contato, mas um termômetro à distância, para verificar o primeiro critério o primeiro sintoma facilmente perceptível da doença do Covid-19, febre. Se você tem febre, você já vai ser separado. Se você tem febre, você está na rua, você tem um grande problema. É um grande motivo para você não estar na rua. E levando em consideração que você, indivíduo, não é o centro de fundamentação do meu Estado, né? Você não é o eixo mais importante, o Estado, então, se acredita no direito de intervir nesse indivíduo para automaticamente já segregá-lo e mandá-lo para espaços de quarentena. Deixar bem claro aí que nós não estamos falando, pelo menos não até onde eu estou ciente, de nenhum campo de concentração, alguma perversão dessas, uma apropriação de um conceito terrível para especificar, né, e para tentar caracterizar uma coisa completamente diferente. Não, eles vão para lugares com estrutura, eles vão para hospitais, eles vão para uma série de outras instituições destinadas a lidar com a questão do coronavírus, certo? Por quê? Porque eles podem, essencialmente, né? Porque a China é um paradigma interessante, porque ela mostra os potenciais de um Estado forte em relação à contenção de um problema, né, de uma pandemia, de uma epidemia na época, mas de uma pandemia hoje, nos termos globais, que só consegue, de alguma maneira, ser trabalhada e resolvida através de uma ação decisiva e coordenada, né? A única questão está, eu acredito, que no exemplo China, na diferença de que essa coordenação ela parte de cima para baixo, né? Que é algo possível a partir dessa concepção de Estado, essa concepção de governo que eles têm. E uma coisa que talvez seja mais difícil em democracias ocidentais como as nossas, né? Nas nossas democracias liberais há uma dificuldade muito grande porque nós temos naturalmente uma desconfiança muito grande do Estado, certo? E essa desconfiança, né, ainda mais em momento de fake news, em momento de crescimento da desinformação, em momento de uma antagonização, né, de posições e inclusive de uma demonização dos saberes, né, das ciências, um processo aí que pode ser chamado, né, da morte da experiência, né, the death of expertise, como diz o Tom Nichols, né, num livro fantástico ele escreveu em 2017. Dentro de todo esse cenário, quando você parte de uma noção de filosofia política de que o indivíduo está no centro da concepção do Estado, né, aí, de alguma maneira mantendo o mito do contrato social, você naturalmente tem uma desconfiança desse Estado. E isso leva a embates, isso leva a conflitos como o que nós temos vendo, o que nós vimos nessas últimas semanas, né? Não só em outros lugares do mundo, né, mas especialmente no Brasil e a partir, acho que mais diretamente das ações das forças policiais. Pois é, e você falou uma coisa aí que eu acho que é muito interessante, que é essa ideia, né, do Estado forte, né, e a primeira coisa que a gente associa, pelo menos, né, nós, de uma civilização, já agora, né, voltando à reflexão para o Brasil, de uma civilização ocidental, né, de uma ideia de democracia, como é que a gente está acostumado, uma das primeiras coisas que a gente associa à ideia de um Estado forte é a ideia de uma polícia também bastante atuante, né? Não digo necessariamente de uma polícia repressora, mas de uma atuação policial que ajuda a manter esse Estado forte. E é curioso porque quando se trata de uma pandemia, nesse sentido, né, de uma
de uma atuação policial repressiva, a gente não tem evidências empíricas de que o policiamento de fato funciona para evitar o alastramento da contaminação, né? E, inclusive, se a gente for pensar em um sentido estritamente punitivo, né, da ideia de uma polícia que está estritamente vinculada ao poder punitivo do Estado, inclusive, talvez essa ideia de um policiamento possa ter justamente o efeito contrário da contenção da infecção e provocar o alastramento dela, porque é óbvio, e especialmente pensando na realidade brasileira, se a gente está levando presa uma pessoa que tem suspeita ou confirmação de um diagnóstico de Covid, a gente está levando para dentro dos presídios enfim, a possibilidade do alastramento do vírus, né? Sim, com certeza. Mas eu tenho uma distinção que eu acho, né, a partir das minhas reflexões, tenho imaginado que seria muito importante aqui, a título de nós trabalharmos categorias diferentes de forma diferente. Vejam bem, lógico, quando nós pensamos em policiamento, quando nós pensamos em intervenção estatal, quando nós pensamos, né, lá dentro do quadrilátero do crime, né, na parte que toca a reação social ao delito, normalmente, pela forma como o nosso sistema de justiça criminal está organizado, nós imaginamos necessariamente um descambamento para uma pena, certo? Sempre que nós pensamos a questão da reação social, né, ao crime, né, ao desvio de alguma forma, é interessante porque nós pensamos meio que naturalmente na última circunstância, né, na última etapa do que diz respeito a essa reação social. Nós pensamos em pena, nós pensamos, talvez não só em pena, mas nós pensamos em prisão. E eu acho que aí existe uma distinção que é fundamental e que eu acho que precisa ser tida para que a gente possa tratar fenômenos diferentes, né, ou partes diferentes de um mesmo fenômeno, né, dentro da sua especificidade. Por quê? O que eu acho interessante? Realmente, como você disse, Juni, não faz sentido algum você, uma política que visa garantir o isolamento social e a separação das pessoas e a evitação de aglomerações entre todos, não faz sentido algum você ter uma perspectiva, uma ideia, uma proposta de juntar pessoas que desobedeçam à lei, que desobedeçam às regulamentações de isolamento social em uma aglomeração, né? Não faz sentido essa ação. Mas eu acho que é importante a gente distinguir duas coisas. E uma é lógico, a destinação dada após essa intervenção, e a outra é a própria intervenção. E veja, essa semana, ou na outra semana, surgiu um vídeo na internet de uma cidadã, uma mulher, se eu não me engano, no município de Arapongas, aqui no Paraná, que teria se recusado a voltar a se manter em isolamento, né, a se manter dentro de casa, respeitando as orientações não só da cidade, do município, do estado, do governo federal a partir do Ministério da Justiça, mas também da OMS, né? E sob uma ideia esdrúxula de que, na verdade, tudo isso seria uma tentativa de implantar um golpe comunista no Brasil, né? Eu tenho as minhas considerações, inclusive, quanto à imputabilidade e a capacidade civil dessa pessoa. Mas, mais do que isso, o vídeo, que tem um corte, né, acho que é importante ressaltar isso, esse é um vídeo editado, ele mostra no momento posterior a ação de 3 policiais civis, ao que me constava, né, ou de 3 agentes públicos, não sei a qual organização eles pertenciam, numa abordagem onde essas pessoas tentavam, após darem voz de prisão nessa mulher, né, por
desobediência às regulamentações vigentes, eles têm que partir para cima da mulher e efetivamente, né, restringir ela fisicamente, né? Eles precisam de 3 pessoas e naquele momento ela grita que tá sendo machucada, que o pescoço dela tá doendo e assim, é uma cena forte, é uma cena difícil de se assistir. E esse foi um vídeo que me chamou muita atenção e eu trago ele aqui justamente porque, nossa, a quantidade de opiniões que foram emitidas pelo tal vídeo sobre tal vídeo foi um negócio, uma loucura, um absurdo, né? E eu acho que, né, como tantas outras pessoas, eu também tive uma leitura muito particular, né, dessa ação, dessa intervenção do Estado, né, diante de uma situação de desvio. De novo, aqui eu nem sei se talvez a palavra crime seja a palavra mais adequada para a gente tratar essa situação, mas vamos falar em desvio, né? Você tem uma expectativa social de isolamento social e que, né, quando evitada, traz repercussões muito danosas para a sociedade, né? Porque o problema não é só você não ser contaminado pelo vírus no sentido de você não sofrer as consequências de um coronavírus, né? Não sofrer a letalidade que o coronavírus pode ter, ou, né, os malefícios de saúde, mas você também funciona como um vetor de transmissão, certo? Então você está colocando outros em perigo, né, ou pode colocar outros em perigo rejeitando esse isolamento. E assim, né, esse é um vídeo que, de novo, é um vídeo que teve uma edição entre o momento de início da abordagem, quando um funcionário público informa essa pessoa que ela deveria ficar em casa, que ela deveria voltar para casa, e um segundo momento, né, onde eles só estão conversando, e um segundo momento onde você já vê diretamente a ação desses agentes públicos tentando restringir essa mulher fisicamente. Veja, o que acontece nesse intervalo, eu acho que é fundamental para a gente estabelecer acho que uma leitura mais concreta e mais completa da situação, né? É um problema você ter pessoas caminhando na rua. É um problema você ter a violação do isolamento social. Esse é um problema e se nós queremos levar essa situação a sério, nós precisamos levar em consideração de que esse isolamento é uma obrigação para todos, certo? Não há sentido em deixar que alguns não cumpram o isolamento, porque isso perde o propósito, certo? Isso só serve para estender a crise e a pandemia e todos os aspectos, não só pessoais, psicológicos, mas também, né, econômicos desse isolamento, dessa quarentena. A questão está: é legítimo que o Estado faça esse tipo de intervenção para garantir esse isolamento social? Eu acho que essa é a grande pergunta. A gente poderia discutir também em que medida essas ações específicas dessas pessoas foram vistas e interpretadas. Eu vejo muitas pessoas defendendo a ação dos policiais, achando absolutamente correta, e eu vejo outras tantas pessoas achando que isso é um abuso terrível de autoridade, que não havia sentido para uma ação tão truculenta como aquela. E eu queria saber, na verdade, de vocês aí. Eu tenho uma opinião tanto quanto formada com isso, mas antes de eu expor o que eu acho, eu queria saber aí, Rafa, o que você chegou a ver o vídeo, você acompanhou, o que você acha dessa história? Eu vi o vídeo, sim. Tenho sempre muita dificuldade, mais nesses tempos de tecnologia avançadíssima, né, formar opinião aí a partir de vídeos, a gente nunca sabe o que está por trás daquilo que aparece na nossa tela. Mas eu queria comentar esse vídeo um pouco usando o gancho que você e a Juni lançaram do exemplo do Estado chinês, né? O que eu acho é o seguinte, é muito difícil. A China, ela é um Estado forte em todos os sentidos, né? Ela é forte na sua presença enquanto Estado provedor de direitos sociais e de garantias básicas ali, fundamentais da população, e ela é forte também no seu braço repressivo, né? Ela é forte também no seu braço repressivo. Então, é um Estado que se apresenta como uma moeda, mas que as duas faces trabalham um pouco ali do mesmo jeito.
tem uma presença importante na economia, no bem-estar das pessoas, individualmente falando, e tem uma presença forte no seu braço policial e repressivo. É uma coisa completamente diferente do que a gente vê no Brasil, por exemplo, né, que é um Estado muito fraco em termos de provimento, de garantias e de direitos sociais, e é um Estado penal forte, né, agigantado. Né? Basta olhar para o nosso sistema carcerário, ver a quantidade de gente que está presa, para chegar a essa conclusão. Quer dizer, a gente tem um Estado fraco em termos de prover garantias sociais, um Estado muito forte no sentido de estabelecer mecanismos de controle social. Então, assim, é mais tranquilo, vamos dizer assim, para o cidadão comum aceitar a repressão ou mecanismos de controle num momento de pandemia, quando você tem um Estado forte em todos os sentidos. Né? É muito mais difícil um cidadão brasileiro que vive com um Estado absenteísta em matéria de prover garantias e direitos sociais, se apresentar forte, incisivo, truculento e por vezes agressivo no que diz respeito ali a mecanismos de controle social, ainda que a pretexto de controlar a pandemia. Então, assim, o que eu acho que esse vídeo mostra é um pouco isso, é uma cidadã ali, um tanto quanto equivocada nas suas premissas, enfim, nas suas reflexões, mas que no fundo tem essa coisa de poxa, que é isso, né? Esse Estado que nunca aparece para nada, enfim, que não me dá educação e saúde de qualidade, que não me garante renda mínima num momento como esse, é um Estado cheio de defeitos no que diz respeito à sua capacidade de prover direitos sociais, vem aqui bancar o xerife para me tirar da rua a pretexto de controlar uma pandemia. Né? Eu entendo que essa dicotomia que se estabelece, ela é muito perturbadora. E assim, a pandemia no Brasil, gente, ela está trocando todos os sinais. Né? O Brasil é um país, não é para iniciante, né? Não é para amador, é um país realmente peculiar, né? Principalmente na forma como ele reage a esses acontecimentos. Né? Eu ainda estava aqui pesquisando um pouco algumas coisas antes da gente gravar esse podcast, que eu estava vendo o seguinte, o que a gente está vendo? Né? A direita brasileira, ou aqueles grupos políticos, enfim, que se organizam como supostamente integrantes aí da direita brasileira, eles estão numa campanha louca, inclusive com ações judiciais ajuizadas na perspectiva de garantir direitos e garantias individuais, né? Sobretudo de locomoção. Foi até apresentado alguém do Partido Novo, apresentou um habeas corpus no STJ, justamente para isso, um habeas corpus coletivo, para que as pessoas pudessem obter salvo-conduto, para não correr o risco de serem presas nas operações que o governador Wilson Witzel tem feito nas praias do Rio de Janeiro para evitar aglomeração. Né? Um partido de direita, né? O Partido Novo, uma extração política de direita clara, quer dizer, fazendo um movimento de garantia de direitos e liberdades individuais, é uma coisa um pouco contraditória. Né? E, ao mesmo tempo, você tem o extrato político, os grupamentos políticos de esquerda fazendo uma defesa consistente, clara, no meu entender, coerente das medidas de quarentena, das medidas de isolamento social e, de certa forma, ele apoiando as ações estatais que estão visando estabelecer esse controle, que estão visando fazer essa segregação, que estão visando evitar as aglomerações. Quer dizer, eu vejo muito mais incoerência na direita do que na esquerda, não tenho dúvida nenhuma disso. Afinal, que moral a direita brasileira tem para garantir liberdade de locomoção? Logo eles, os maiores entusiastas do Estado penal, os maiores entusiastas dos nossos altíssimos níveis de encarceramento, os maiores entusiastas de um Estado absoluto em matéria criminal, que estabelece mecanismos de controle fortíssimo. Enfim, eles não tem nenhuma coerência nessa atitude. Agora, a coisa na esquerda está confusa também. Né? Quer dizer, qual que é o nível de atuação policial tolerável num momento como esse? Acho que essa que é a pergunta que se coloca. Né? Para a gente manter o tecido democrático minimamente estabelecido, que tipo de intervenção a gente pode aceitar, né? Vindo especialmente de órgãos policiais? Quer dizer, o que não fere a nossa democracia? O que fere minimamente a rigidez do Estado de Direito que a gente pretendeu construir? Sabe que eu acho essa sua distinção, nossa, fundamental. Acho que é uma forma bem interessante de se ver o problema como um todo, né? E eu acho que você chegou mais ou menos aonde eu estava esperando, né? Eu gostaria de ter lidado, que é a questão do
até onde é legítima a intervenção, né? Que tipo de intervenção, quais as ações que uma polícia militar, que um agente de segurança pública pode legitimamente fazer e que faça sentido dentro do nosso contexto, né? Porque como nós estávamos discutindo, não adianta pegar a China, o exemplo da China e falar, não, vamos fazer como a China. Nós não somos a China, certo? Nós somos um outro país com outras diretrizes, outros paradigmas e a gente precisa ter isso sempre em mente. Da mesma forma como não adianta olhar o que os Estados Unidos está fazendo e querer copiar o que os Estados Unidos faz. Porque, né, para quem não sabe, nós não somos os Estados Unidos, né? É como o próprio presidente americano deixou claro ao confiscar basicamente uma série de compras que nós fizemos, que os nossos estados fizeram de respiradores e de aparelhos de médicos, né, que foram confiscados em Miami e simplesmente, né, dados como cancelados na sua entrega. Então, né, nós, assim como não somos China, não somos Estados Unidos. Mas a distinção que eu queria fazer, né, que eu comecei a trabalhar com vocês e que eu acho que é importante aqui é a seguinte. É óbvio que uma política que vise interpelar as pessoas e intervir na liberdade de locomoção delas para levá-las ao cárcere, né, para uma aglomeração, é algo que é absolutamente insustentável em tempos onde se prega por um isolamento social. Agora, eu tenho as minhas dúvidas se esse tipo de intervenção, e só a intervenção, né, ou seja, o momento de intervenção, a ação dos agentes de segurança pública, ou dos agentes públicos em geral, não vou nem falar de segurança, porque talvez os agentes de segurança não sejam as pessoas melhor treinadas para essas intervenções num primeiro momento, né? Mas eu acho que a intervenção por si só, ela não é algo ruim. Eu acho que, veja, apesar de nós vivemos numa situação, né, numa democracia liberal, nós termos direitos e garantias claramente definidos pela Constituição, né, embora nem sempre, como o Rafael lembrou, eles são respeitados e hoje aparecem aí os falsos arautos tentando se apropriar de lutas de décadas, né, de décadas de séculos, quiçá, da esquerda, né, você vê gente de direita defendendo renda básica universal como se fosse deles, né, coitado do Suplicy. Você vê gente de direita pugnando por liberdades individuais, ou seja, para que tipo de liberdade individual para que indivíduo, né? Mas a minha questão está no seguinte ponto. A intervenção por si só, eu não consigo ver como uma coisa ruim. Eu não sou um anti-Estado. Eu acho que tem que ter Estado, certo? E o Estado, porque é o que a gente viu. Ruiu a corda, o negócio foi para baixo, você pode vir com qualquer conta de não, mas o mercado se regula, não, mas as pessoas... Não, escute, quem aguenta a bronca é só o Estado. Tem que ter Estado porque quem aguenta a bronca no sistema de saúde é o SUS. Vamos ver como está a situação dos leitos privados de UTI. Né? Quem que entra lá? Quem que pode entrar, quem que não pode entrar? Quem que tem direito a gozar desse tipo de espaço? Eu não sou contra o Estado. O que eu sou contra é o encarceramento como resposta dessa intervenção. Mas a intervenção em si não é ruim. E, quiçá, né, eu não sou uma pessoa imaginativa, né, eu preciso de muito mais reflexão para atingir uma resposta clara de quais ações devem ser tomadas. Acredito que existam pessoas muito melhor qualificadas para fazer esses prognósticos do que eu, mas, pô, assim, como um mínimo, eu consigo imaginar uma pessoa sendo uma intervenção estatal no sentido de garantir que essa pessoa saia da rua e fique restrita à sua casa, como sendo algo que está válido. Né? Eu posso ser acusado de expansão do poderio penal, de tantas coisas, mas eu, de alguma maneira, acredito que isso talvez seja uma solução interessante para se evitar um risco à nossa população. O que eu acho que é uma questão que a gente tem que pontuar eu concordo com você na medida em que acho que a gente precisa de um Estado forte, né? Acho que a gente precisa da intervenção estatal justamente para dar conta desses momentos em que a atuação individual não basta, né? A gente precisa de uma atuação coletiva e essa atuação coletiva tem que ser orientada pelo Estado. Mas eu acho que
uma coisa que é muito importante da gente lembrar, especialmente quando a gente está falando da atuação das forças policiais, é o seguinte: é claro que para a gente que está aqui gravando podcast, cada um, né, na segurança do seu próprio isolamento, pra gente essa é uma situação, pra gente é muito fácil não sair, né? Mas pra maior parte da população brasileira isso não é. E me parece que é notório, assim, se a gente for pensar, né, resgatar, digamos assim, as grandes epidemias de doenças infecciosas, particularmente no século XX, pra gente não sair de uma realidade não ir para uma realidade tão díspara assim, mas doenças infecciosas tendem a percorrer um caminho que é pautado pela desigualdade social, né? Especialmente em sociedades modernas que já são bastante desiguais. Então, se a gente for pensar em todas as grandes crises sanitárias que a gente experimenta agora no século XX, desde a gripe espanhola, da febre tifoide no começo do século, mas mesmo mais próximo, com a crise do vírus da AIDS, do HIV na década de 70, com o ebola agora nos últimos 15, 20 anos, a gente vê que existe uma disparidade social muito grande, tanto no sentido de quem são as pessoas que vão ser infectadas, quanto no sentido de quem são as pessoas que vão, enfim, ter o suporte estatal necessário nesse momento, certo? E veja, mesmo internamente, se a gente for pensar, e aqui trazendo de volta para a realidade brasileira estritamente, tuberculose, né? Tuberculose é uma doença que tem cura e que, mesmo assim, a gente vê uma concentração de incidência dentro dos presídios e nas áreas adjacentes aos presídios. E como que a gente não vê isso acontecer em grandes centros urbanos, por exemplo, né? Isso é uma característica dessas doenças infecciosas, né? Atingir com muito mais força e, digamos, ressaltar essas disparidades sociais. E essas desigualdades, né, sejam elas desigualdades socioeconômicas, desigualdades de classe, de raça, ou mesmo de sexualidade, como é o caso do HIV, que é uma questão bem específica, me parece que enfim, eu acho que essa vulnerabilização de camadas específicas da população me parece que é uma coisa que fica quase um pouco inevitável, assim, no caso de doenças altamente infecciosas, né? O grande problema é que quando a gente permite a entrada do poder punitivo do Estado para tentar combater essas doenças, né, para tentar dar conta do alastramento dessas doenças, para tentar supostamente proteger a sociedade, a gente acaba agravando esse processo, né? O que isso é uma coisa que é muito óbvia para mim, né? E acho que para o ouvinte desse podcast que já está acostumado com o discurso, né, do papel da repressão, da criminalização seletiva, no agravamento das desigualdades sociais, isso parece muito óbvio, né? Mas talvez isso não é tão óbvio assim para todo mundo. E, aliás, a gente vê que isso não é óbvio, especialmente para as autoridades mais altas, né, que estão lidando com a crise. A gente ouve os comentários, a gente vê os pronunciamentos do presidente da República ou dos ministros, né, especialmente determinados ministros, deveriam estar preocupados com a atuação policial e com o alastramento de doenças infecciosas nos presídios brasileiros, mas me parece que é bastante evidente que direito penal, né, repressão penal não serve para a gente enfrentar uma questão de saúde pública, né, que é, inclusive, a questão que a gente vê com relação, por exemplo, às drogas, né, e frente ao colapso do sistema público de saúde também, né, não vai adiantar a gente prender quem fura a quarentena, não vai adiantar a gente reprimir as pessoas e mandarem as pessoas ficar em casa através de um braço repressor do Estado, quando a gente está vivendo uma realidade em que quase 50% dos trabalhadores brasileiros que são ocupados são trabalhadores que vivem na informalidade, né? E eles vivem na informalidade sem qualquer auxílio do Estado, sem qualquer garantia de comida na mesa no dia seguinte. E vejam, esse é um argumento que é inclusive usado pela direita para tentar justificar o fim do isolamento, mas é de modo algum a defesa que eu estou fazendo aqui agora, né? Na verdade, o que
o apelo que a gente faz aqui é justamente por políticas públicas que permitam que as pessoas se protejam com um mínimo de dignidade, políticas públicas que permitam que as pessoas tenham acesso à saúde pública, que as pessoas tenham condição de ficar em casa, certo? Sem medo de perder o trabalho e, acima de tudo, sem o risco de serem criminalizadas porque elas precisam trabalhar. Então, eu acho que essa é uma questão que é muito relevante para a gente pensar nessa realidade que a gente vive. Não sei se... eu concordo, então, na medida que, sim, a gente precisa de um Estado forte, a gente precisa de um Estado provedor, e é nesses momentos de crise que a gente vê a necessidade disso, mas talvez o braço repressivo desse Estado não seja o braço que a gente precisa numa sociedade que é tão brutalmente desigual quanto a nossa. Completamente de acordo. Acho que você tocou uma outra questão, o Rafael tangencialmente tinha abordado isso, e eu acho que é muito importante frisar justamente o caráter dessa disparidade, né, do abismo social que existe entre as pessoas. A minha questão, entretanto, está no seguinte, Júnior. Eu estou completamente de acordo que as pessoas que têm que sair de casa para trabalhar, essas pessoas precisam ser... eu sou a favor de um Estado forte, eu sou a favor de um Estado que garanta que a essas pessoas que elas não tenham que se passar, né, que não tenham que sair e se colocar em situações como essa de risco absurdo para conseguir garantir a mínima condição de subsistência. Isso é um absurdo, certo? É um absurdo tremendo e longe de mim defender criminalização de pessoas em uma vulnerabilidade social já tão grande quanto essa. E, de novo, né, o questionamento que eu faço, e que eu me faço também em alguma medida, né, não diz respeito à criminalização. Eu não quero a criminalização de ninguém dentro do aspecto da crise. Mas eu acho que... Porque, de novo, eu acho que é importante separar policiamento de criminalização. Certo? Eu acredito que... Foi o que eu falei antes. Eu não sei se os agentes de segurança pública são os agentes públicos mais capacitados para tratar dessa questão, para tratar da questão de orientação e de garantir que as pessoas fiquem em casa. Porque, veja, o caso que eu citei, por exemplo, salvo engano, ou pelo menos, de novo, né, com a ressalva e os avisos que o Rafael tinha feito em relação a tirar conclusões a partir de vídeos, ainda mais numa era de internet, de fake news e de tantas potencialidades tecnológicas no deturpar e na construção de narrativas. Mas, dadas essas ressalvas, me parecia que aquela pessoa não era uma pessoa que estava ali buscando uma forma de trabalho. Ela não estava ali para garantir o seu sustento, ela estava ali e a afronta dela foi em achar que não. Isso é mentira, e porque é mentira eu não vou ter o meu direito caçado de andar e de fazer e de pensar. Desculpa, isso é absolutamente inadmissível, né, na minha concepção. Né? Esse egoísmo tacanho de alguém que, porque não consegue sentar a bunda e ficar dentro de casa não sei quanto tempo e precisa sair independente do que aconteça com os outros, me desculpa, eu tenho que ser extremamente crítico a isso. Essa é uma pessoa que não tem nenhum senso de comunidade, não tem nenhuma responsabilidade social. E veja, longe de mim, novamente, levar isso como se fosse um paradigma, uma orientação generalizada. Não é isso. Né? Eu acho que a questão não está aí. Eu acho que a questão está em, primeiro, um Estado que possa garantir às pessoas formas de subsistência mesmo diante dessa crise, mesmo sem a necessidade sem a possibilidade dessas pessoas de saírem de casa para trabalhar, para produzir. A gente pode usar o que os europeus estão usando, né? Os alemães fizeram isso e criaram um termo, né? O Kurzarbeit, que meio que virou paradigma e virou modelo de execução em todos os outros países, ou na maioria dos outros países da Europa, que é a noção de que não, veja, certo, você não vai ter uma carga horária de 40 horas por semana e você vai ter uma carga horária de 4, tá? E você nessas 4 vai produzir dentro das limitações possíveis que existem aí a sua condição, mas você não vai ser desempregado. O que o governo alemão fez? O governo alemão fez, ele viu, temos uma situação de crise, sabe o que eu vou fazer? Tá aqui 5 mil euros na mão de todo mundo.
para aguentar o problema. De repente, pois é, e a questão está, não, mas o Brasil não tem dinheiro para isso. Como que não tem dinheiro? Como que não tem dinheiro? Sabe? Isso conecta-se com toda a política de teto de gastos e todas essas coisas. Para uma criação de uma ilusão de que, para pagar dívida a gente tem dinheiro, certo? Para pagar dívida interna, para pagar dívida externa a gente tem dinheiro. Agora, na hora que o bicho pega, pra gente ajudar os nossos cidadãos a não morrerem, pra gente ajudar, inclusive, os pequenos empresários, né? Que também há uma preocupação, né, dentro do nosso modo de produção, a gente precisa levar isso em consideração. E temos que defender essas pessoas. Não sinto pena da Amazon, mas sinto pena do dono da mercearia aqui da esquina. Né? É nessa hora que o Estado tem que agir. Então, na minha concepção, o Estado tem que agir em duas frentes, basicamente. A primeira delas diz respeito a garantir que essas pessoas não precisem se colocar em uma situação de risco à sua vida e à vida dos outros. Essa é a primeira condição. E uma condição que diz respeito muito mais a políticas sociais do que a políticas propriamente penais. E a segunda diz respeito a uma política de policiamento que não incorra no erro de acreditar que o policiamento necessariamente deve ser seguido de uma criminalização. De uma criminalização no sentido de garantir que essas pessoas vão ao cárcere. Não é. Isso é como eu já disse diversas vezes, como foi dito aqui por vocês também. Essa ideia de você acabou com o isolamento, então peraí, deixa eu te colocar numa aglomeração, é política criminal estúpida das mais tacanhas possíveis. Agora, eu não sei se não é justo você pegar essa pessoa e mandar essa pessoa para casa. E talvez, como eu disse, não sejam os agentes de segurança a fazer isso. Né? Agora, no momento onde essas pessoas se recusam, não por condições materiais, mas simplesmente por birra, e naquele caso do vídeo por birra ideológica, aí eu tenho um problema e em alguma medida acho legítima a ação, né, desses agentes tal qual foi feita. Tem uma coisa que eu acho que também precisa ser dita em relação a essa questão específica, né, das pessoas que têm condição de praticar o isolamento e mesmo assim não o fazem, que é o seguinte, e eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente está falando aqui agora, né? Você falou muito em né, uma postura egoísta e tal. Eu acho que uma outra questão que a gente tem que atentar é o seguinte, talvez o uso de agentes policiais estritamente seja um uso que pode acabar se demonstrando equivocado para, enfim, né, conduzir essas pessoas de volta para casa, digamos assim, essas pessoas que podem ficar em casa e que mesmo assim não ficam, pelo seguinte, né, a gente associa a polícia a essa repressão, e eu não sei se a gente pode desassociar a atuação policial de uma atuação repressiva na realidade das polícias brasileiras. Isso é uma coisa. E se a gente não puder fazer essa dissociação, se não existir, de repente, uma outra figura, um outro sujeito que possa fazer essa condução de maneira a desassociar essa condução de uma repressão, a gente necessariamente vai estar atrelando essa recondução da pessoa de volta para casa a uma repressão, ao direito penal. E a partir do momento que a gente está lidando com a questão do ponto de vista, né, do poder punitivo, utilizando o poder punitivo, a gente parece que furta a possibilidade de qualquer debate mais profundo, mais enriquecedor, mais efetivo sobre as maneiras que a gente tem de lidar com aquela questão, né? Eu sempre eu pesquisei durante muito tempo crime e gênero, né, que é um campo que também traz à tona esse debate sobre a necessidade, né, do uso da repressão para conter determinadas situações delicadas. E uma coisa que eu sempre falo nesses debates é isso, né? A gente aprende que direito penal é última ratio. E se direito penal é última ratio, isso é uma coisa que todo mundo entende, a partir do momento que tem atuação penal, e aí a atuação penal eu estou falando através de agentes, né, do sistema de justiça criminal, que é a polícia necessariamente, as pessoas tendem a achar que ali o problema está resolvido.
Porque se você não vai resolver aquele problema com direito penal, com o que você vai resolver? Isso te furta da possibilidade do debate. Como é que você vai instruir as pessoas a ficarem em casa? Como é que você vai educar essas pessoas a ficarem em casa se você está forçando uma atuação punitiva para cima delas? Então, assim, talvez, em certa medida, o uso da força policial para fazer essa condução seja equivocado. Não sei se a condução em si seria, mas o uso da força policial, com certeza. É interessante sobre esse aspecto, sobre esse assunto específico que nós estamos discutindo, né, que de alguma forma surgiu, não se limita, mas surgiu, por exemplo, lá do vídeo que eu mencionei, dessa mulher que foi abordada aqui, porque ela é, num primeiro momento, abordada por um agente de saúde, né? Uma pessoa que se identifica como um funcionário da saúde e que passa as orientações para ela. E que mesmo assim, diante da negativa dela absolutamente obtusa, irracionalista e, né, nossa, adjetivos não faltam, mas talvez não seja o lugar, é só a partir desse momento que entram em cena, né, os agentes policiais. E veja, a questão está aí, né? Será que... Eu acho que você tocou num ponto fundamental, Júlio. Será que a gente consegue separar, dentro do contexto do Brasil, né? É importante lembrar disso, trabalho policial de trabalho penal? Porque eu acho que existe um corte aí, por exemplo, de classe, muito interessante. Se você vai nas áreas ricas da cidade, você não vê policial sendo bruto. Ou melhor, você vê menos, né? Quem dirá, não vou dizer que não se vê, porque sim se vê. Mas há um corte de classe, né, muito grande nesse aspecto, né? Inclusive, um bom exemplo disso é o vídeo do general que foi abordado pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro, caminhando pela Lagoa à noite, né? Uma abordagem que é completamente diferente. É lógico que ali a gente está numa situação em que o general está numa... Já que a gente está falando, né, dessas situações específicas, o general está ali claramente, né, alterado, ele não é uma pessoa, enfim, sensata naquele momento, mas a abordagem policial que se faz em relação a ele é outra abordagem, né, não só por ser um general, mas também por ser, né, uma abordagem que é feita na Lagoa, enfim. E veja, é uma abordagem que é feita pela Guarda Municipal, em princípio, né. Então, há uma diferença muito grande entre a forma como isso acontece e não acontece. Então, o meu argumento é que, sim, em alguma medida é possível você ter policiais que façam abordagens que não sejam necessariamente, não vou falar repressivas, mas abusivas, né? Que não sejam violentas, que não sejam... A possibilidade concreta existe. Seria interessante nós analisarmos isso do ponto de vista tecnológico, para antes de se desenvolver uma política criminal específica, e entender, né, para além de uma possibilidade abstrata, como é que essa possibilidade se comunica com as outras determinações, né, dentro do fenômeno de crime como macro, né, mas ali dentro da vertente específica de reação social. Porque é possível, sim, é claro que é possível. Existe possibilidades são infinitas. Mas se ele é realizável, né? Essa é uma outra pergunta. Né? Se dentro da situação brasileira você consegue ter policiais que, diante dos inimigos de sempre, por assim dizer, conseguem de uma hora para outra agir de uma forma distinta. Né? Realmente eu não tenho uma resposta para isso e tenho que admitir que sou um tanto quanto cético a essa possibilidade. Mas a minha ideia era basicamente o seguinte: será que a gente não tem como manter a força policial como última ratio, de fato, né? E isso tem que ser um ponto de partida, não é para pôr polícia na rua para sair, para ter esse tipo de intervenção diretamente a partir deles. Mas em uma medida, né, o Estado tem... A justificativa para o Estado é que ele mantenha o monopólio do poder de polícia. Né? Então, se tem esse monopólio, talvez em circunstâncias como essas, né, seja legítimo utilizá-lo. Não sei, mas eu tenho certeza de que... Tenho certeza não. Ou eu estou inclinado a acreditar com alguma condição que a intervenção por si só não é danosa. Ou, melhor, ela
apesar de danosa e apesar de em alguma medida violar o direito de ir e vir, né, claramente, ela é feita por uma situação específica que está fora do nosso controle e sobre a qual nós temos que ter medidas e respostas. Afinal de contas, nós estamos falando de números, de cifras de morte nos centenas de milhares, né? Nós não estamos falando de violências individuais. Nós não estamos falando de coisas que nós, a partir de uma dogmática penal, poderíamos, sob diversos aspectos, desde o mais restritivo até o que nós certamente apoiamos, né, considerar como insignificantes. Nós estamos falando de um problema muito grande, um problema muito grave, um problema que tem chance de vitimar muita gente. E eu acho que a partir daí é fundamental que nós levemos em consideração que são situações que precisam ser pensadas utilizando toda a imaginação criminológica, por assim dizer, né? Eu acho que é importante a gente levar em consideração isso. Eu falo a partir de um estado, enfim, o estado do Rio de Janeiro que tem a polícia mais violenta do mundo, né, segundo dados estatísticos oficiais. Pra vocês terem uma ideia, a quantidade de mortos que você tem pelo coronavírus hoje no Rio de Janeiro é cerca de 5 vezes menor do que a letalidade policial carioca durante o ano passado, né, a letalidade policial fluminense durante o ano passado. Então a gente está falando de uma polícia matadora, a gente está falando de uma polícia que não exerce funções típicas de Estado. A gente está falando de uma polícia que está ali para exercer outras funções e que veste uma farda ocasionalmente, né? Veste uma farda, porta um distintivo, tem um comando, mas as funções dela, elas são completamente atípicas, são funções que não dizem respeito à atividade estatal por si só. E aí, Krug Júnior, a minha dificuldade é a seguinte: a gente vive veja, o poder de polícia, ele não precisa ser exercido só por órgãos de polícia, né? Vários agentes de Estado exercem poder de polícia sem ter uma arma na cintura, né? Vamos ficar aí no campo da fiscalização, né? Lato sensu, fiscalização sanitária, fiscais de imposto, enfim, etc, etc. Então, ali exercendo poder de polícia, sem, no entanto, poderem usar da truculência pelo simples fato de que não usam arma, né? Pelo simples fato de que não são o braço armado do Estado. Eles são simplesmente agentes de fiscalização. O problema no Brasil é esse, que a gente tende a confundir sempre. O Estado brasileiro, a todo momento, ele coloca os órgãos de polícia para exercer qualquer tipo de controle. E aí é qualquer tipo mesmo, né? A polícia no Brasil acompanha o conselho tutelar, por exemplo, nas atividades de fiscalização, de correição, de coisa lá que eles fazem, entende? Estamos falando de conselho tutelar, que mexe com o menor, que em tese não pratica crime, só pratica ato infracional, mas a polícia está lá, né? A gente tem um fetichismo pela polícia, e volto a dizer, particularmente com relação ao Estado do Rio. É o fetichismo na polícia mais violenta do mundo, o que torna tudo muito mais complexo, o que torna tudo muito mais perigoso, o que torna tudo muito mais difícil de se compreender, né? Numa perspectiva sociológica e mais ainda criminológica. E, assim, concordo muito com o que o Krug falou. A questão a polícia, elas são duas. Ela é péssima ontologicamente falando, mas o fato é que ela é menos péssima quando ela lida com asfalto do que quando ela lida com a favela, né? O nível de abordagem que o general que está correndo na lagoa recebe, ou que eu, se estiver correndo na praia, vou receber, é completamente diferente da abordagem que vai ser executada nas favelas se as polícias forem usadas mesmo como instrumentos de contenção, de controle da questão da pandemia, né? Vai ser outro nível de truculência, outro nível de violência, a gente sabe muito bem disso. E virou até meio que clichê dizer que a polícia é de um jeito na favela e é de outro no asfalto. Isso é política de Estado já, né? Porque está lá nas recomendações, isso já foi dito abertamente, publicamente. Uma coisa é a forma como os policiais agem em favelas, outra coisa é a forma como os policiais agem em asfalto. Isso já vem na boca de diversos comandantes, né, sucessivamente. E tem um ponto que eu quero trazer reflexão para vocês, que me incomoda de forma muito particular, principalmente agora que a gente está em uma fase mais aguda da pandemia e que, portanto, uma fase em que mecanismos de controle serão ainda mais necessários, né, e eu sou favorável a eles, a gente está discutindo aqui o método, que é a seguinte: a minha preocupação é a seguinte, os níveis, dados oficiais, tá, gente? Os níveis de letalidade da polícia carioca caíram 65% desde que a pandemia começou. A polícia carioca mata 65% menos gente do que matava
antes da pandemia. Esse é um dado. Os indicadores de violência caíram bruscamente, tá? Segundo dados oficiais do Instituto de Segurança Pública aqui do Rio. Isso é outro dado. Os níveis de aprisionamento caíram bruscamente também. Caíram em 2/3. Assim, ainda não é um dado oficial, mas eu tenho, enfim, contato com fontes que estão nesse front o tempo todo e que já me revelam isso. O que eu quero dizer é o seguinte: a Polícia do Rio de Janeiro hoje é uma mão de obra ociosa. Você tem os milhares de agentes armados que não estão no exercício cotidiano das suas atividades de polícia. Por quê? Porque a galera está na rua, a galera está em casa, né? Porque a quarentena está mesmo provocando um certo isolamento social. Essa mão de obra está ociosa, essa mão de obra está tensa, essa mão de obra quer ir para a rua, ela quer fazer o que ela sempre faz, quer matar pessoa, quer prender gente, quer exercer a atividade de polícia na sua substância mais primitiva, né? Então, assim, eu tenho muita preocupação de usar forças do Estado, forças policiais do Estado, para atuar em qualquer fronte de controle de epidemia, enfim, de doença infecto-contagiosa, e que aí seja mais ainda preocupação, porque eu venho de um Estado que tem esse histórico. Eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, de um Estado que tem esse histórico absolutamente perverso, né? Então, assim, eu tenho muito medo da rebordose, do efeito bumerangue disso, aonde que a gente pode chegar a partir de uma política como essa. Uma reflexão muito, muito pertinente, Rafa. Muito pertinente, porque é justamente essa a questão, né? É como é que você utiliza uma instituição que tradicionalmente, né, carrega uma forma de organização institucional, né, com valores próprios, com formas de agir, e de repente requer dela uma atuação diferente. Eu acho que é um ponto muito, muito importante. De alguma forma é dentro desse limite que eu estava tentando, que eu imaginava que estava eu mesmo na minha reflexão tentando tensionar, né? Será que é possível fazer a distinção da polícia da favela e da polícia do asfalto? Sim, é objetivamente possível porque há uma seletividade na forma como eles atuam, mas será que será que é possível generalizar essa seletivização? Será que é possível fazer eles mudarem a forma de interação? Eles aqui, eu digo, eles, instituição polícia militar, né? Não quero trabalhar com exemplos individuais. Será que é possível a gente mudar isso? Porque se fosse possível, nossa senhora, que bom, ia ser bom para todo mundo, não só em quarentena, né? Mas será que é possível? Eu acho que são pontos muito interessantes esses que você trata. E também uma coisa importante de se lembrar é que, de novo, toda essa nossa discussão aí parte, eu acho que, de casos bem específicos, né? E, quiçá, gostaria eu de pensar de exceções. Porque você tem uma grande parte da população respeitando a quarentena, né? E eu acredito que mesmo a parte que, por vezes, a desrespeite quando é interpelada por um agente público, não necessariamente policial, aliás, melhor que não seja um agente policial, ela, via de regra, acata a decisão, porque, né, se ela recebe informações, eu preciso acreditar em algum nível de racionalidade, né? Se ela recebe informações racionais de uma fonte oficial e que a instruem a ficar em casa, eu acho que seja possível, né? Que mesmo sem essa autoridade estar com o revólver na mão, ela obedeça e fala, não, ok, vamos para casa, né? Eu acho que, pelo menos em diversos aspectos, isso é uma possibilidade. Agora, eu acho que talvez seja importante lembrar que nós, nessa discussão que nós travamos, né, e especialmente os meus pontos de vista sobre a legitimidade da abordagem diz respeito, talvez, a casos problemáticos, né? E esses casos problemáticos são casos que, de alguma maneira, talvez poderiam ser tratados dessa forma. Mas, via de regra, eu acho que a condução e a orientação por agentes públicos que não os policiais deve ser, ou pelo menos, como eu disse, gosto de sonhar que ainda exista um resquício de racionalidade das pessoas, deve ser suficiente para garantir que as regras de quarentena sejam cumpridas. Assim, para ilustrar talvez aqui essa possibilidade de racionalidade, né? Quando a gente está falando de realidade brasileira, eu quero lembrar vocês que eu estava evitando, assim, porque parece que é uma figura que a gente traz toda vez, em todo episódio do podcast, então eu estava evitando, assim, mencionar o nome dele, mas eu não sei se vocês viram o ministro da Justiça, Sérgio Moro,
falou essa semana que, né, lamentou essa semana que o vírus não pode ser preso, né? E eu fiquei pensando, que coisa curiosa, né? Que a única resposta que ele pode dar é essa: o vírus não pode ser preso. Prisão é a solução padrão para todos os problemas brasileiros, né? Isso reflete muito essa mentalidade punitiva que a gente carrega. Realmente, né? Eu acho que talvez valha a pena a gente mudar o nome do Ministério da Justiça para Ministério da Prisão logo. Eu acho que é a forma mais fácil, pelo menos a gente é mais honesto em relação às funções da pasta. Não, pois é, e se você acha que ele vai estar preocupado, né, com o alastramento dessas, enfim, dessa pandemia para dentro dos presídios, né? A gente já teve notícias de dezenas de agentes penitenciários que foram confirmados, né, com diagnóstico confirmado de Covid-19. A gente teve hoje, curiosamente, a notícia do da primeira pessoa a morrer dentro dos presídios, né, enquanto interno mesmo, no estado do Rio de Janeiro. E a gente, né, imaginaria que o ministro da Justiça ia estar preocupado com essa situação, né, que é uma situação que é realmente muito grave, mas ao invés disso ele está preocupado em não poder prender o vírus e preocupado com as determinações do CNJ, que são justamente determinações para tentar impedir o alastramento, né, da pandemia para dentro dos presídios. E se vocês me permitem, de repente, uma heresia enviesada aqui nesse podcast, acho que bom, né, que o ministro diz e reconhece que o vírus não pode ser preso, porque eu fico imaginando como seria a atuação dele se o vírus pudesse ser preso, né? Então, tem aí uma certa... Temos que, né, reconhecer que nessa fala, talvez, o ministro Sérgio Moro estivesse certo. Olha, eu vou te falar que eu não sou... Eu sou péssimo com memes, né? Eu sempre leio, vejo eles, acho engraçadíssimos, mas eu não sou bom, né? No tal do ato de construção dos tais dos memes, né? Mas teve um que eu fiquei muito orgulhoso. Logo quando começaram lá em fevereiro, as preocupações nossas efetivas com o tal do coronavírus, foi mais ou menos o mesmo momento que o nosso ministro da prisão, eu gostei do termo, acho que vou usar sempre agora, que o nosso ministro da prisão começou com aquela brilhante estratégia de política criminal, diga não ao crime, para ser pichado nas paredes das penitenciárias, né? E eu me lembro que eu não pude deixar de apontar o estilo hipotético, digamos assim, né, do tal ministro, quando eu sugeri que, bom, seguindo a mesma lógica, né, o mesmo brilhantismo que lhe é peculiar, ele deve colocar nos aeroportos de Congonhas e de Guarulhos uma placa diga não ao coronavírus, né? A incapacidade que esse Ministério da Justiça, que esse ministro da Justiça, acho que eu me recuso a acreditar que um ministério de tanta gente só tenha gente tacanha. Eu acho que deve ter bastante gente que veio junto com ele absolutamente despreparada, como é normal da sua equipe, e por estar do lado, né, e seguindo ordens de um cidadão, um energúmeno, um cretino como esse. Eu sei que o que talvez me chama mais a atenção, né, que o ministro que mais gostava dos holofotes agora está muito quietinho, né? Inclusive, foi dessa provocação que surgiu a resposta né, que a Juni comentou né, não dá para prender o vírus, né? É uma pessoa que mostra a sua formação e que mostra o preparo dele, né, e a forma mentes do seu pensamento, né? Acho que diz muito a respeito não só dele trabalhando enquanto ministro da Justiça, né, mas acho que e também serve como reflexão para nós analisarmos, né, as ações dele como juiz, né? Realmente acho que talvez seja muito interessante imaginar, né, num exercício hipotético, mas manontropo, né, de como é que pensava esse cidadão na condução de todos os trabalhos dele, né? Se também pensava como pensa hoje, né? Se mudou da água para o vinho ou se efetivamente a única coisa que aconteceu foi que agora ele está tendo mais coragem de explicitar as suas racionalizações.
falta mesmo adjetivo para classificar esse sujeito que hoje está na chefia do Ministério da Justiça do Brasil. Eu acho que chamá-lo de ministro da prisão é uma alcunha bastante digna. E também, para além dessa frase, dessa declaração infeliz que ele falou, né, de que não dá para prender o vírus, né, que é a crise de saúde pública, ele também falou que a questão nos presídios estava sob controle, né? Ele disse isso publicamente. Por que ele fez isso? E essa é a reflexão que eu queria botar um pouco para a audiência, né? Desde que essa pandemia começou, está sendo feito um esforço muito grande, principalmente da parte das defensorias públicas dos estados e também da parte de várias instituições defensoras de direitos humanos e de direitos dos presos, no sentido de dar uma racionalizada no sistema carcerário brasileiro, né? Está em curso um esforço muito grande para soltar pessoas cujas prisões são manifestamente desnecessárias ou pessoas cujo estado de saúde pessoal as torna muitíssimo vulneráveis a contrair a Covid-19. Né? Esse esforço é público e notório. Houve, como a Júlia já falou, uma recomendação do CNJ nesse sentido, a recomendação 62, se não me engano, e várias já decisões dos tribunais de justiça estadual, inclusive do STJ, alguns inclusive acatando habeas corpus coletivos que estão sendo ajuizados pelas defensorias públicas dos estados, num trabalho heróico, magnífico, no sentido de dar racionalidade ao sistema carcerário brasileiro, que é a terceira população maior do mundo, enfim, aquele papo todo que todo mundo já sabe. E o Moro está absolutamente desesperado com esse movimento dos tribunais, de racionalidade, que está longe do ideal, né, diga-se de passagem. O Brasil tinha que soltar muito mais gente do que está soltando, né, para a coisa começar a ser razoável. Mas o fato é que está soltando uma galera cujas condições pessoais as tornam muito mais vulneráveis a contrair o vírus. E o Moro está desesperado porque ele sabe, porque ele é idiota, mas não tanto, ele sabe que a liberdade dessas pessoas, ou as prisões domiciliares dessas pessoas, não vai afetar significativamente os indicadores de violência no Brasil. Porque ele sabe que a prisão não contém a prática do crime, não reduz a prática do crime. Ele sabe que essa função da pena ela não se executa. Né? Ele sabe disso. E o que vai acontecer é isso. O Brasil vai estar num processo de libertação de presos, como nunca esteve na sua história, em números relativos, em números proporcionais. As pessoas estão sendo colocadas em liberdade, as pessoas estão sendo colocadas em prisões domiciliares, e os indicadores de violência não vão aumentar. E não haverá movimentação significativa dos indicadores de violência. A piração dele, como ministro da prisão que é a opinião pública, ou pelo menos a inteligência, juntar treco com lé, que é o seguinte, se soltou gente à beça e os indicadores não se alteraram significativamente, é porque a prisão não tá funcionando para reduzir indicadores de criminalidade. Entendeu? Isso, para reduzir o indicador de violência. Daqui a pouco, a opinião pública, ou o seu extrato mais atento, a mídia mais responsável, vai se dar conta disso. Né? A Folha, inclusive, já fez um editorial falando da necessidade da soltura dessas pessoas, mas daqui a pouco eles vão se dar conta de que essas liberdades ou que essas prisões domiciliares elas estão colocando em xeque a pedra fundamental da política pública que o Sérgio Moro está implementando, que é a política do encarceramento desmesurado, né? Que é a política do vamos prender todo mundo, o Brasil não é um problema nesse aspecto, a gente pelo contrário, prende pouca gente. Enfim, então, acho que qual que é o esforço que ele tem feito hoje? Você vê hoje diversos jornais, vez ou outra, vem lá com uma notícia. Fulaninho que saiu para a prisão domiciliar praticou um crime, né? É aquela velha estratégia de pensar um caso ali, outro caso aqui, para tentar deslegitimar a movimentação que está sendo feita no sentido de reduzir o número de pessoas presas no Brasil, né? Mas ele já percebeu que isso não vai dar certo. Então o pânico dele é esse, né? E é claro que ele está, como o Krug falou, recolhido, né? Ele não quer recolhido politicamente, né? Vamos dizer assim. Ele não quer compartilhar com o seu líder, com o seu chefe máximo, com a sua liderança máxima, os desgastes dessa crise, né? Porque qualquer idiota já sabe que vai dar merda, já sabe que Bolsonaro só faz besteira e vai sobrar politicamente para todo mundo que está no entorno, né? Então ele quer aparecer o mínimo possível mesmo, tá fingindo de morto, tá com a cabeça ele só vem a público para falar mal das solturas, ele só vem a público para falar mal das liberdades, ele só vem a público para falar besteira.
Porque é isso, ele quer se afastar do seu mentor para justamente não recolher o desgaste político que o Bolsonaro vai recolher ao final dessa crise toda. Pois é, você vê que ironia histórica que é essa que a gente está vivendo, né? Que o período de maior desencarceramento dos últimos 5 décadas no Brasil é justamente sob o desgoverno de Jair Bolsonaro e com Sérgio Moro no Ministério da Justiça, né? A mesma pessoa que aprova o pacote anticrime, né, que a gente sabe que é um pacote absolutamente encarcerador, né, que provoca um inchaço ali do sistema de justiça criminal muito grande. Enfim, são essas as pessoas que estão aí liderando o grande desencarceramento do século XXI no Brasil. O grande desencarceramento e a redução da violência, né, que é tudo que a gente mais gostaria de ver sendo conduzido, digamos assim, por governos progressistas e que estivessem fazendo isso de forma propositada. A grande pergunta agora volta, na realidade, é o que eu já tinha levantado, né? Isso, é claro, né? Partindo de que ainda existe algum substrato de racionalidade nessa situação toda. Tem alguns anos já que eu tenho adotado uma postura um tanto quanto crítica, digamos assim. Aliás, crítica certamente, mas um tanto quanto radical em relação ao que eu considero como as potencialidades do direito, né? Eu acho que o problema do direito não é que o direito não tenha uma racionalidade que permita a limitação do poder punitivo do Estado, não. Se você vai ver Juarez Tavares, vai ver Juarez Cirino dos Santos, vai ver Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, existem teorias fundamentais, vai ver Nilo Batista, né? Hoje, inclusive, no momento da gravação desse podcast, está de aniversário. Nosso parabéns de toda a equipe de segurança dos direitos ao professor Nilo. Mas se você vai a esses grandes teóricos, né, você vê, é claro que existe uma racionalidade no direito que deveria funcionar para a redução, né, para a limitação do poder punitivo do Estado. A minha questão está só na minha ceticidade em relação a isso ser de alguma forma respeitado, né? Eu cada vez mais tenho a impressão de que o exercício do direito no Brasil não é nada mais do que arbítrio, né? E um arbítrio melhor ou pior disfarçado de teoria, né? Então, lógico, acho que o que o Rafael tratou é uma coisa muito interessante, né? O que vai ser posto à prova na realidade são as fundamentações, por exemplo, das teorias da oportunidade na criminologia, né? Você vai efetivamente ter um momento onde você vai conseguir colocar, um momento particular onde você vai conseguir colocar a teste algumas das principais premissas sobre as quais essas teorias são fundadas, né? A mesma coisa, tal qual, né, foi feito com a teoria econômica neoclássica, digamos assim, né, com os neoliberalistas. Eu vi nossa, hoje eu estou citando muito meme, nem acredito, acho que a quarentena faz isso com a pessoa, né? Mas eu vi um outro meme essa semana que dizia, né, um sujeito sentado no chão e o outro, né, acalmando ele, e um balãozinho dizia, né, calma, o sistema político-econômico dele ruiu porque o mundo parou por 2 semanas. Então, é porque a economia parou por 2 semanas. Ou seja, é claro, você tem um momento de crise, e esse momento de crise pode servir tanto para dar espaço, né, para mudanças reformistas ou revolucionárias, tem essa potencialidade, mas aí usando uma analogia com o que o Wolfgang Streeck chama, né, do comprar tempo, também é uma possibilidade que existe para a manutenção dessas ideias e de meio que assim um passo para trás, né, para reorganização, onde um tempo essa coisa melhora, mas a racionalidade acaba não sendo destruída, né? A racionalidade permanece. Então, sim, eu acho que esse é um momento muito interessante em termos criminológicos, de teoria criminológica, para se verificar a validade de algumas dessas proposições. A grande questão e quando tivermos comprovado a ineficácia dela quanto às suas funções declaradas, o que acontece, né? Na década de 70, quando vem a nova criminologia, quando os Young Turks dominam a cena e constroem uma crítica avassaladora da forma tradicional de criminologia, a esperança lógica, né, a expectativa lógica era de que, bom,
né? O que vai acontecer agora é o fim da criminologia tal qual a gente conhece, né? E o que a gente vê, na verdade, foi o contrário. Foi o fim de qualquer tentativa de teorização e a ascensão de uma criminologia, né, por essas mesmas pessoas, uma criminologia administrativa com a capacidade teórica, né, de um Pires, né, com a profundidade teórica de um Pires. Então, nossa, concordo contigo, Rafa, no sentido de que essa é uma grande oportunidade, mas, de novo, ando cético em relação aos potenciais que isso existe, né? Mas é aquele negócio, né? Temos que ser pessimistas na análise, mas otimistas na ação. O Krug bota uma questão que tem povoado assim, muito as minhas reflexões desde que essa quarentena começou. Que é assim, o que a gente vai fazer disso, né? O capitalismo, ele sempre fez de todas as crises oportunidade de acirramento, né? O capitalismo, ele sempre isso, a saída reformista sempre foi a saída acionada, né, colocada em prática, executada, e que deu mais legitimidade ao capitalismo e para depois a gente chegar na próxima crise, né? A minha esperança era de que dessa vez a gente olhasse para horizontes realmente revolucionários, porque não tem saída nesse modelo, né? Não tem absolutamente. Esse modelo ele tem que ser enterrado, a cova tem que ser salgada e a gente tem que incendiar o cemitério e construir uma coisa absolutamente nova, sem qualquer lembrança desse passado, porque não tem jeito. Quer dizer, a gente está vivendo uma crise em que o que estava sendo pautado na mídia até outro dia era esse debate antiético sobre preservação de vidas versus reerguimento da economia. Quer dizer, é um negócio surreal, ninguém para pensar nisso, que estão cogitando matar pessoas a pretexto de manter a atividade econômica. Enfim, porque o Krug levantou um ponto que me remete para várias outras reflexões, mas eu acho que em termos de política criminal, em termos de criminologia, a gente tem que pensar nesse momento como uma coisa disruptiva e fazer disso um instrumento para sacudir tudo, entendeu? Para reestruturar mesmo as bases do sistema. Não, completamente de acordo, viu, Rafa? Eu acho que, né, a gente precisa entender, talvez, né, seja um momento de entender a crise como se crise fosse, né? E aproveitar um momento político dessa crise para realmente colocar em questionamento as bases do sistema social, né? Veja, nós passamos grande parte desse programa discutindo como funciona, como melhor desenvolver, né, uma política de resposta a casos específicos de violação da quarentena, né, de desrespeito às regulamentações do Estado, né, regulamentações que visam salvar e garantir a vida de tantas pessoas. O outro exemplo que você trouxe aí agora foi a discussão entre, nossa, vai acabar, mas vai machucar a economia, ou se nós vamos deixar morrer aí, como disse o empresário aqui no Paraná, né, 7, 8 mil pessoas, que triste, mas a economia vai sobreviver. É sempre o Paraná, né? É uma coisa incrível esse estado. Que estado frutuoso, né? Meu Deus, que coisa. Olha, né? eu vou fazer uma provocação, porque da mesma forma que o pior sai daqui, muito do melhor também, né? Juarez Cirino dos Santos e Juarez Tavares, ambos paranaenses. Então, talvez seja talvez aqui a coisa seja mais polarizada, né? Mas é realmente isso, sabe, Rafa? Acho que é um momento também pra gente pensar, não só pensar, mas em propor, né, mudanças que vão além do universo reformista. Eu acho que é um momento interessante, eu acho que é um momento onde as pessoas estão quebrando alguns dos preconceitos, né? Não todas, né? Mas você vê pessoas ali que populavam o tal do centro, né? Realmente colocando à prova as suas convicções, né? Vendo que, na verdade, muito centro se parece não exatamente como o centro, né? Mas que centro pode muito bem estar à direita de muita coisa, né? E muita coisa que muita gente defende, né? Que acha como absolutamente legítima. Então, eu acho que é um momento que está um potencial político transformador muito grande. Eu acho que uma outra coisa que a gente precisa pautar também, e aqui já, né, resgatando um pouco a temática central do episódio, é que não basta a gente pensar em transformações sociais sem repensar
né, a racionalidade penal que a gente usa para pautar essa construção de uma nova concepção social, né? Se a gente vai utilizar esse momento como um momento de crise realmente disruptivo, realmente assim revolucionário, que seja também para a gente repensar a lógica punitiva, a lógica operante do sistema punitivo, né, do poder punitivo do Estado, da centralização, da maneira como da centralidade das prisões, enfim, da repressão pelos corpos de polícia. Eu acho que se é para a gente pensar realmente uma ruptura a partir dessa crise, que seja uma ruptura que passe também por uma nova forma, uma reracionalização, digamos assim, da punição, ou talvez, né, uma crítica que mostre que a punição, na verdade, não tem nada de racionalidade. Né? Bom, maravilha, maravilha, pessoal. Acho que com isso a gente caminha aí para o final desse episódio, que foi muito, muito bacana. Eu acho que a gente levantou questões aqui, vocês principalmente levantaram questões aqui importantes que vinham me atormentando nessa quarentena. Então, eu queria agradecer primeiro a vocês dois pela oportunidade de estar batendo esse papo, de estar refletindo, e depois pela audiência, que tenho certeza que vai continuar nos acompanhando. E queria fazer um registro aqui especial de um agradecimento ao Krug, porque eu cometi uma gafe, né, que foi não abrir esse episódio dando os parabéns ao meu mestre, professor e chefe, enfim, tudo mais, querido, liderança máxima, Nilo Batista. Obrigado, Krug, por essa lembrança. Queria só endossar o que o Krug já falou. O Nilo é o nosso... Acho que eu posso falar em nome de todos nós, né? Um grande inspirador aí de mentes e corações, né? O Nilo é um sujeito encantador, é um sujeito que, enfim, sem descrição, né? É um personagem, é uma pessoa que vai ficar para a história como alguém que pensou o sistema penal de forma absolutamente rebelde, pensa ainda, né? Graças a Deus, o sistema penal de forma absolutamente rebelde, revolucionária e inquietante, e eu tenho um carinho muito especial por ele, por razões óbvias. Minha principal referência de luta política, de luta acadêmica e de tudo mais. Então, realmente, quero que ele esteja curtindo muito esse dia e que essa data se repita ainda por muitos e muitos anos, porque a atividade acadêmica dele é muito profícua e necessária para a reflexão que a gente faz, eu faço, que o Introcrim faz e que tantos outros colegas aí que perfilam essa trincheira fazem com a gente também. Então, obrigado, Krug, pelo toque. Bom, já chegando, já encaminhando para o final mesmo, eu queria eu vou pedir que vocês deem dicas aí de livros e vou abrir a sessão hoje para livros de direito, porque eu sei que a Júlia tem uma mega indicação que ela já circulou entre nós aqui, que fala muito sobre esse tema que a gente discutiu aqui hoje. E eu suponho que ela queria indicar esse, e é um livro meio que de direito mesmo, enfim, não é exatamente direito, mas que tem a ver, então tá aberta a exceção. E eu vou indicar também hoje um livro muito legal, que por gafe minha também, eu só li agora, na quarentena, que é o livro do Rubens Casara, Sociedade Sem Lei. Né? Eu acabei de fazer essa leitura muito recentemente, e o Rubens é um desses gênios também do nosso tempo, é um cara que tem uma reflexão fundamental para a questão criminal, não só para a questão criminal, mas para a questão social como um todo, e esse livro dele, ele conjuga todo o vasto conhecimento que ele tem em termos de política criminal, de criminologia, de Estado, enfim, com a coisa dele psicanalítica, com a leitura que ele tem também no campo da psicologia. Então eu quero deixar essa que é a minha dica aí para o nosso ouvinte hoje, o livro Sociedade Sem Lei, do amigo juiz e professor Rubens Casara. E com isso eu me despeço da nossa audiência e já passando aí a palavra para os nossos amigos. Já que foi quebrada a regra dos livros jurídicos,
eu vou fazer questão de não indicar novamente um livro jurídico, porque, né, eu acabei de falar para vocês. Não sei se no direito tá alguma coisa. Eu gosto de pensar, inclusive, mais como um livro do próprio Rubens aí, como um esforço muito mais do que jurídico, né? Um esforço filosófico. O Rubens é um grande pensador, uma pessoa, nossa, ímpar de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Um exemplo para todos nós. Mas a minha indicação, ela é motivada por duas maneiras, né? Eu acho por duas questões que, de alguma forma, tem me embasado enquanto expoente, em algum dia, quem sabe, teórico na criminologia, né? Como assim, alguém que busca pensar a criminologia de uma forma um tanto quanto diferente, pautada num método mas que ao mesmo tempo, né, visa tratar o crime como uma questão efetiva, né? Visa levar o crime a sério, que é um título de algumas das provocações desse autor que eu vou citar, né? Que inspirou, inclusive, o meu orientador do mestrado a, inclusive, usar esse título para disciplina de pós-graduação dele, né? Levando a criminologia a sério, levando a criminologia crítica a sério, né? Ministrado pelo professor Maurício Dieter. E a minha indicação, ela vai não só por isso, né? Por essa grande influência que esse autor teve em mim nos últimos anos, mas também pela tristeza que foi ver na última semana a sua passagem, né? A minha indicação, na verdade, é do livro Realist Criminology, né? Que deve ser lançado agora como criminologia realista, né, pela editora Tyrion LaBlanche, e um trabalho de tradução aí de dois queridos colegas, professor Caio Patrício de Almeida, professora Tatiane Gasparini, e um livro escrito pelo Roger Matthews, né, que infelizmente, mesmo depois de ter sobrevivido, né, ter lutado e vencido 3 batalhas contra o câncer, nos foi levado por essa pandemia da Covid-19. Né? É um grande homem, um dos últimos Young Turks, né? Um dos grandes nomes da criminologia crítica, e uma pessoa assim, absolutamente brilhante, com contribuições fantásticas para o desenvolvimento do que ele chama de uma criminologia realista, né? Uma criminologia que leva o crime efetivamente a sério, né? Em contraste com um idealismo de esquerda, né? E, lógico, com a criminologia administrativista. É uma pessoa que tem me provocado muitas reflexões, né, e que certamente fará falta entre nós. Então a minha indicação é do Realist Criminology, do Roger Matthews. Um livro simplesmente fantástico. Bom, a minha indicação, então, já que ela foi imposta pelo Rafael, eu pensei até em indicar esse livro, mas eu ia me ater ao protocolo de não indicar livros jurídicos. Não é um livro necessariamente jurídico, né? Um livro muito mais sobre criminologia, sociologia do delito. Chama-se Punishing Disease, HIV and the Criminalization of Sickness, de um autor canadense chamado Trevor Hope, ou Hoppe, eu acho que deve ser como pronuncia o sobrenome dele, porque são 2 P's, Trevor Hoppe. Eu não sei se o livro tem traduzido, eu desconfio que não, mas se alguém tiver interesse, a tradução do título seria Punindo Doenças, HIV e a Criminalização das Doenças. É um livro bem interessante, ele vai falar um pouco sobre o controle penal de epidemias, né, de doenças infecto-contagiosas, e como se dá esse controle penal, porque a experiência canadense com o HIV, em particular, foi uma experiência bastante repressora, né, que acabava por, enfim, promover a criminalização de pessoas portadoras do HIV, enfim, por diversos mecanismos. Mas é um livro interessante, não fala só sobre HIV, eles trazem outros exemplos de epidemias. Enfim, é um livro que eu descobri aí quando a gente decidiu retomar os episódios do Segurança dos Direitos, agora que a gente já se sente seguro o suficiente com as tecnologias que nos foram dispostas. E já que é para quebrar protocolo, eu vou continuar quebrando e vou indicar um segundo livro, que é o livro que eu iria indicar em princípio, que é Amares, do Eduardo Galeano, que acho que é um
É um livro que tem a leveza necessária para o momento que a gente está vivendo, né? Eduardo Galeano nunca é um autor leve, Eduardo Galeano sempre tem uma crítica inteligente por trás de tudo aquilo que ele escreve, né? Mas Amares é um livro que tem essa suavidade, assim, né? Aquele mar de ressaca, mas sem onda. Espero, enfim, que vocês gostem das nossas recomendações. Espero que vocês, né, tenham sentido falta das reflexões, das discussões que a gente promove aqui no podcast. Espero também que essa tentativa de hoje tenha ficado adequada a gente para uma questão, né, de não estar com todo o equipamento à disposição. Ficou com receio de gravar episódios e não sair com a qualidade que o nosso público está acostumado, mas enfim. Estamos retomando aqui aos trancos e barrancos, da maneira como a gente pode, e esperamos que em breve essas dificuldades tecnológicas, né, possam ser superadas junto com, enfim, a superação desse momento caótico que a gente está vivendo. Com isso eu me despeço em nome de todos nós e agradeço novamente a audiência e a paciência de todos vocês.